Fala, molecada do Beat Heroes. Aqui quem fala é o Zé do Fogo, da Guia de Safadeus. Você já me conhece ou não, mas estou aqui hoje para trazer um guia porque percebemos que tem uma demanda meio represada aí da galera que está farmando, que está upando, que está ali nas zonas entre T6, T9 ali, que é onde o jogo basicamente flui mais rápido, mas tem que tomar um certo cuidado com o quão rápido as coisas acontecem. Principalmente no que diz respeito a familiar, porque se tu chegar depois na T10 com os familiares meia boca, teu progresso vai travar, você vai ficar decepcionado com o jogo e você pode acabar vindo a parar, e não é isso que a gente quer. A gente quer que você continue jogando e continue evoluindo com a guilda. Então, esse guia é basicamente para quem está ali até no máximo T9. Eu vou trazer aqui ponto a ponto algumas coisas relacionadas a cada familiar, o porquê de algumas coisas, dar um contexto mais geral e mais amplo, e também vou entrar um pouco em questão de AUGs e questão de estábulo. Sim, se você está se perguntando se isso aqui é um PowerPoint, sim, é um PowerPoint. Me desculpa a grosseria, mas é basicamente isso, porque ficar dando muito clique em tela também não vai rolar muito. Bom, quando você começa o teu joguinho lá na zona do T1, tá? Tem os mapinhos, você provavelmente vai evoluir muito rápido, mas ali naquele ponto, na primeira mapinha do jogo, já tem um carinha muito importante, que é o nosso querido amigo Borland. O Borland é um DPS que tu vai farmar na T1 e que é bem simples, você vai pegar alguns familiares do tipo raro, são fáceis de pegar, você vai gastar pouco recurso em fim disso, e depois quando tu chegar no T2 você vai conseguir completar o teu tanque, que é o Shramps aqui, ou Cogumelo Puto. Basicamente, o que você vai precisar fazer nesse meio tempo entre T1 e T2 é gastar energias em cima disso, até porque você ainda não liberou o World Boss. O World Boss você libera lá no T3. Então, o que tu faz com as tuas energias? Você vai formar familiares. E eu sei que esses familiares são muito básicos, eles têm umas funções bem definidas, então ele é bem tranquilo de trabalhar. E eu sei também que existem outros familiares, talvez até melhores em questão de late game, no sentido de evolução, mas talvez mais complexos de farmar mais familiares do mesmo, porque a gente vai ver depois ali que é bem importante você ter o teu familiar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Tu vai entender o motivo daqui a pouco. Então, eu vou dividir esse guia basicamente pulando as etapas de acordo com a evolução da tua conta. Então, eu vou começar aqui do T1, eu vou falar primeiro do Borland, que é o nosso primeiro amiguinho aqui que a gente vai ter, que é o primeiro DPS suporte que você vai ter. Se tu reparar aqui, as habilidades dele são basicamente três, que você vai dar o primeiro hit no carinha que está mais perto, padrão de qualquer familiar, não custa SP. SP, para quem não sabe, é esse quadradinho aqui embaixo, que você junta conforme vai passando os turnos do seu personagem. Ele tem uma cura em área muito boa, e ele espalha a cura entre aliados, ou seja, se tu tiver todo mundo na merda, ele vai distribuir essa cura na merda. Se tiver uma pessoa só na merda, ele vai focar a cura naquele maluco. Você não se preocupa que ele não vai desperdiçar a cura em quem tá full. E ele tem uma habilidade que ele dá dano no inimigo mais longe, mas não é teu objetivo ficar gastando essa habilidade, ela até porque ela gasta 2 SPs, e não é exatamente o foco principal do Borland. O Borland, teu objetivo é manter ele vivo, manter o teu time vivo, porque quando tu tá começando, você não dá pra dizer que você consegue tancar qualquer coisa, você sempre vai ser um DPS, então até você definir sua build, essas coisas, vai ser basicamente a tua composição de tanque e DPS. No caso, o Borland vai ser mais suporte do que DPS, então sempre quando tu for jogar, tentar passar tuas zonas, tu vai tentar focar o uso das habilidades deles na primeira e na segunda. Se tiver muito safe, beleza, usa a terceira ali pra dar uma finalizada em algum maluco, mas não é teu objetivo aqui. Bom, como eu te disse, quando tu começa o jogo, você vai começar na primeira flag. Você vai evoluindo, passa a primeira dungeon, evoluindo e chega na segunda dungeon. Aqui tu farma o primeiro familiar do Borland, que é essa gosminha verde aqui. Então você vai precisar de uma gosminha verde para fazer um Borland junto com o carinha aqui, o maguinho. O maguinho ele já é da terceira dungeon, então ele é aqui do final. Quando você chegar e finalizar a primeira zona, você já vai ter as duas possibilidades de farm. Então tu vai vir aqui inúmeras vezes até tu conseguir 6 de cada. A fórmula dele vai vir naturalmente, então provavelmente no meio do farm que você estiver fazendo aqui para pegar os familiares dele, tu vai pegar a fórmula com certeza, ela não é nada difícil, você provavelmente já deve ter pegado, não viu às vezes, mas o teu objetivo vai fazer o quê? Vir aqui, gastar energia e pegar 6 de cada. Eu botei esse maluquinho aqui no começo porque ele vai ser necessário pro próximo, que é o nosso cogumelo puto, que é o nosso tanque. Ele é um dos familiares que precisa para fazer. Ele também vem aqui dessa mesma dungeon. Então, essa dungeon aqui é boa porque tu vai farmar dois familiares da mesma dungeon que você vai precisar pro teu tanque e pro teu suporte. Essa outra aqui tu farma apenas um. Mas beleza, você vai vir aqui dia após dia, vai pegar 6, ok. Eu sei que aqui tu já liberou a T2, a zona 2.
Então você já tem possibilidade de evoluir, mas eu te aconselho a você só sair dessa zona e começar a progredir na próxima quando tu terminar de farmar esses carinhas. 6 de cada um desses maluquinhos. Por quê? Porque o Shamps, que é o próximo, que é o nosso primeiro tanque, que é o cara que vai realmente te dar uma característica de tanque, por quê? Porque ele tem bloqueio. Bloqueio é o quê? É a chance que ele tem, 30%, que é do personagem, de quando você receber um hit, ele cortar o dano desse hit pela metade. Então, é um personagem com característica de tanque, não só pelo bloqueio, mas também pela vida. A vida é um pouco mais elevada em relação à sua, em relação ao teu Borland. Então, ele vai ser o cara que vai ficar na frente do seu time levando porrada, enquanto o restante vai tentar manter ele vivo e também matar os inimigos. Bom, quando você começa na Z2, você vai começar aqui embaixo nessa flag, você vai evoluindo, evoluindo, vai passar a primeira dungeon, vai indo e vai chegar na segunda. Na segunda dungeon é onde você começa a farmar esse outro familiar dele aqui. Repara que esse aqui também usa um de cada, então você também vai precisar de 6 desse. Sim, 6, sempre 6, porque a gente tem que evoluir várias vezes o mesmo personagem. Eu já vou chegar lá, aí você vai entender. E aí quando você tiver 6 desse, você volta a progredir. Você, claro, já deve saber como é que faz o mecanismo de fusão, mas aí qualquer coisa você me pede ali que eu te explico em particular ali como é que funciona essa questão do botão da fusão. O que esse cara aqui faz? Primeiro hit padrão também, ele vai bater sempre no cara que está mais perto. Ele vai ter uma habilidade de cura, que diferente de outros tanques que você tem opção aqui mais ou menos nesse nível, esse cara aqui cura também, então ele pode gastar esses SPs que ele vai acumulando no decorrer da batalha com cura para ajudar no suporte. E ele também tem uma outra habilidade que causa dano no inimigo mais longe. Ok, essa aqui como o Borland não é teu objetivo gastar, só se tiver muito safe, teus bonecos estão tudo cheio de SP e você não está precisando curar, então beleza, você pode usar isso aqui para finalizar. Mas ele não tem muito dano, a porcentagem de dano dele é muito baixa, então ele não vai te ajudar muito. Uma coisa, eu sei que você pode estar se assustando com os números, né? Esse aqui é só porque eu me baseei os prints da minha conta, então lá na frente tu vai entender o porquê que os meus números são diferentes dos seus números. O teu segundo personagem, tu vai começar a farmar ele no T3. Como eu te disse, você só sai dessa zona aqui depois que você terminar de farmar tudo. Não pule etapas, que depois tu vai sentir falta. Mas quando você terminar esse cara aqui e você liberar a T3, você vai começar a fazer o World Boss, ou o chefe do mundo. E aí o primeiro que tu vai começar a fazer, e por um bom tempo, vai ser o Clã Orlag em busca desses pezinhos. Por quê? Porque o Velk, ele usa 10 pezinhos e 6 Styles, que é um outro personagem que eu vou explicar na frente que você pega. O teu botãozinho de World Boss vai estar aqui, caso você não tenha localizado o menino ainda. Ele vai consumir suas energias, então cuidado para você não gastar suas energias com outras coisas. Por isso que é interessante que você só saia daqui no momento em que você terminar de farmar tudo, para que você não tenha concorrência entre o que você gasta para farmar o familiar e o que você vai gastar no World Boss. O bom do World Boss é que ele também ele é rápido de fazer, então tu vai ter drop de recursos, não só os pezinhos, mas ele vai liberar no T3 e pronto, tu vai fazer isso aqui, vai tentar evoluir, vai tentar passar as flags no mapinha lá da T3, não tem nada especial naquela linha em relação de familiares, e você vai passar para tua T4 ou para tua zona 4. Na zona 4 você vai continuar o farm do teu Velk, então como eu te disse, você já saiu da zona 2 com o teu Borland e o teu Champs full, então os dois vão chegar aqui sem precisar você ficar voltando lá na zona 2 ou na zona 1 tentando pegar os familiares do Borland e do Champs, você vai chegar aqui já com os dois full, você vai começar daqui da parte de baixo, vai evoluindo, vai passar a primeira zona, vai passar a segunda dungeon e vai liberar a terceira dungeon. Ok, você passou o T4, você já liberou o T5. Porém, aqui você vai ficar fazendo um gasto das suas energias intercalada com o World Boss. Por quê? O World Boss tu não vai conseguir pegar as 60 que tu precisa em um tier. Tu vai ficar um tempo passando isso. E como é que tu vai fazer para conciliar as duas? Tu vai precisar de 6 Styles, que é o familiarzinho que você vai dropar, que você vai capturar aqui nessa dungeon. Então você vai precisar de 36. Se eu sei 36, se eu não estou errado aqui na matemática, me ajuda. Mas é familiar, uma quantidade boa, diferente daquele primeiro e o segundo, que é o Borland e o Champs, que você pegava somente 6. Então aqui tu já começa a ter um grau de complexidade um pouco maior de farmar. Mas, como que tu vai gastar suas energias? Tu já deve ter reparado que o Beat todo dia ele tem um buff passivo do dia, né? Todo dia às 9 horas reseta e todo dia muda esse carinha variando de encontrar itens, experiência, gold, taxa de captura, bônus de PVP e por aí vai. Mas o que é interessante tu fazer? Todo santo dia você tem lá sua região de energia, você consegue aí acumular até o limite da tua conta, de acordo com o teu nível, vai ter um limite máximo, mas durante o decorrer do dia, se você não deixar parado, você tem gasto de 360 energias. Então tu consegue fazer esse cara aqui pelo menos 12 vezes. Então essa dungeon vai gastar 30 energias, tu vai fazer 12 vezes ao dia. Quando?
quando você tiver dia de bônus de taxa de captura. Então, virou às 9 horas na terça-feira, lá que daí de terça para quarta tem um bônus de taxa de captura de 50%, o de sábado, no caso de sexta para sábado, vai ter mais 30%, e se eu não me engano tem mais um dia da semana que tem. Mas esses dois são os que dão uma porcentagem maior, então toda terça-feira depois das 9 horas da noite e toda sexta depois das 9 horas da noite, você para de fazer o World Boss, você deixa de fazer esse menino e começa a fazer esse aqui. Para quê? Para ir juntando styles. Conforme você vai progredindo, você vai juntando, vai fazendo styles, vai fazendo pezinhos, você vai conseguindo progredir. Aqui você ainda está na T4, você já liberou a T5, você vai ficar fazendo isso aqui nos dias das energias. E aí você vai começar a farmar. Esse aqui tu não precisa se preocupar em sair da zona só depois que passar, tá? Esse aqui eu te aconselho de vez em quando, depois que tu faz o primeiro véu, que tu vai lá e testa, passar a próxima zona. Depois você não deu certo, beleza, farma mais uns itens, tenta fazer mais um véu, que faz mais ele, fica mais um, tenta de novo e assim vai indo. Provavelmente tu vai conseguir passar com um véu que mais 0, mais 1, mais 2. Tu não vai precisar muito mais do que isso, de acordo com os teus itens, porque aqui na T4 tu já começa a farmar lag. Então tu já começa a equilibrar um pouco mais o TS do teu jogo em relação aos teus familiares. Mas não vai fugir muito disso. Tu vai precisar de 1 a 2 Velks pelo menos para fazer, para deixar ele mais um. Tu pode usar o Borland nesse meio caminho, pode, não tem problema. Provavelmente ele vai ser mais efetivo até que o Velk, porque ele vai estar mais 5, dependendo dos teus algos como é que vai ser. E aí tu consegue utilizar esse carinha para você farmar aqui e ficar intercalando com o World Boss. Basicamente vai ser isso que tu vai fazer. O teu World Boss, por mais que tu já liberou T5, tu vai tentar sempre fazer no tier que você tá, porque daí você tem a probabilidade de pegar um item decente. Então tu vai liberar esse cara no T3, ele vai estar aberto só para você fazer itens de T3. Tu vai liberar T4, ele vai estar disponível para fazer T4. Tu vai liberar T5, tu vai fazer itens de T5. E claro que o teu objetivo vai ser pegar legs e também pegar os pezinhos, porque são pezinhos pra caramba para você farmar no decorrer do jogo. Quando você chegar na T6, a T5 não tem nada especial, na T6 você vai trocar o teu tanque, né? No caso o teu familiar ali, o teu cogumelo puto lá, o Shramps, tu vai trocar ele pelo cara que a gente chama de Ula, mais popularmente chamado de Ula, tem esse nome bonito aí, Ulairius. Não sei muito bem como é que fala, mas enfim, é o nosso querido Ula. E aí você vai montar teu combo Velk Ula. Como é que funciona esse cara? Tu vai começar da zona aqui de trás, como as outras você vai passar pela primeira dungeon, vai passar pela segunda dungeon e vai liberar na terceira dungeon. Quando você chegar na terceira dungeon, você vai pegar e vai começar a farmar esses familiares. Ele é todo em uma única dungeon, então ele é fácil de farmar por causa disso. Ele é todo em familiares azuis, então são uma taxa de captura boa para você conseguir farmar eles tranquilamente. E você vai conseguir fazer esse cara muito rápido. Provavelmente de 1 a 2 semanas tu vai conseguir fazer ele ficar mais 6. Se tu tiver um pouco mais de azar, talvez fique umas 3, mas no geral 2 semanas basta. Vai fazer o mesmo esquema que você estava fazendo com o Velk, você vai pegar os dias de taxa de captura aumentada e vai fazer essa dungeon, e os dias que não for, você vai fazer a World Boss. Provavelmente aqui tu já vai estar fazendo T7, porque essa aqui é a última dungeon, então tu já liberou T7, já liberou a rádio de T7. Tenta procurar sempre time de T7. Mas se porventura tu também não encontrar time, ou o time tiver meio bosta, você pode procurar um tier mais baixo, porque o teu objetivo lá principalmente é os pés, e não tanto os itens. Porque aqui tu já tem rádio, você já tem TG, você tem outras fontes de conseguir lag. Lá nos retroativos é um pouco mais complicado. Mas faça o World Boss nos dias que tem taxa de encontrar itens elevada e faça as dungeons para pegar os familiares no dia de taxa de captura elevada. Se tu tiver runas para você intercalar, eu sei que você não deve ter muita coisa de recurso nesse momento, mas se você tiver runas de taxa de captura e runa de encontrar itens, é bom você ficar ligado no teu armory ali para você ficar trocando elas quando você for farmar familiares e quando você for farmar itens. Não é aquela braçagem toda, mas quebra um galho. Então quando você chegou aqui, você farmou, antes de você começar a progredir as flags do T7, eu te aconselho você parar e fazer isso aqui. Então eu sei que tu já liberou o T7, mas para e faz isso. E aí conforme você vai fazendo, você vai liberando as coisas, você vai depois fazendo mais Velks no decorrer do caminho. Aqui tu já deve ter o teu Velk entre mais 3 e mais 4, dependendo de quanto que você faz por dia. Eu sei que pesa e é chato de dropar, mas tu já deve estar ali pelo menos ele mais 3. E aí você vai começar a entender agora o porquê que você evolui personagens. Eu vou usar como base aqui o Cogumelo Puto, para você entender por que você tem que fazer vários familiares iguais. Basicamente, você tem que pensar no teu familiar como uma entidade. Por quê? Porque o familiar ele é meio que uma figura ilustrada que você vai atribuindo mais familiares dentro dele e você vai buffando ele. Então ele é meio que uma entidade, por assim dizer, a palavra mais certa que eu usei, porque o familiar único tem 5 dentro dele, digamos assim. Então, basicamente, ele é uma entidade que acumula poder que vem de outras fontes. O que tu faz quando você está dando mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6? Eu fiz aqui uma tabelinha baseada no Shramps, com o meu TS,
E para vocês vão entender, assim, para ficar mais ilustrativo, como é que funciona. Todo familiar, independente de qual seja, se ele for azul, ele vai ter os seus status distribuídos com uma porcentagem fixa, ou seja, tu não escolhe ele ter mais HP ou mais ataque, ele vai ser sempre uma porcentagem fixa em cima do teu TS. Então ele começa com 75% do teu TS, distribuído nessas porcentagens em relação ao seu TS. Isso aqui não varia. Eu tenho 5k de ataque, não faz diferença. Ele não vai ser 17% em cima do teu 5k de ataque do teu personagem, vai ser 17% em cima do teu TS total. E aí ele distribui isso em relação às 3 status do personagem. Quando você bota ele mais um, ele vai ganhar novos status, ou seja, ele vai começar a aumentar a porcentagem que ele ganha em relação ao seu TS total. E assim por diante. Então, mais 1, mais 2, ele vai para 79% do seu TS, mais 3, 81, mais 4, 83, e finalmente no mais 5 ele fica com 85% do seu TS. Eu vou deixar uma planilha separada depois ali para passar para vocês, que se vocês quiserem calcular ali com base no teste de vocês, ela faz ali o cálculo sozinho. Mas, enfim, isso aqui fica para depois. Então, isso aqui é o que vale muito a pena de você upar um familiar até mais 5. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quando você tem um familiar de uma qualidade de raro, épico, legs, tem várias, e também tem os comuns, tem um impacto meio grande. Então, aonde que isso vai impactar? Nos teus AUGs. Então, quando você upa o seu AUG, você basicamente... AUGs, para quem não sabe, são esses equipamentos que você equipa no seu personagem. Então, são 3 aqui que vão aumentar bastante a característica do seu personagem. Você vai ter aqui um da esquerda que vai ser mais suporte, esse aqui também é mais suporte, esse aqui também é mais suporte. Depende, você pode botar um cérebro ofensivo, mas fica para outro caso. Então, basicamente, eu botei aqui como exemplo um AUG de block, porque é o status primário do Shramps. Então, você vai querer maximizar o status primário dele, e aqui você vai entender o porquê que você tem que upar mais de um deles. Quando você equipa eles com um personagem mais 0, ele dá 2,6% de bloqueio. Se tu pensar nisso vezes 3, você vai ter um somatório total de 37,8%. E conforme você aumenta o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, ele vai aumentando a porcentagem do mesmo AUG. Então, aqui são exemplos do mesmo AUG, variando de acordo com a quantidade de personagens na borda ou no estábulo, chame como quiser. Repare que ele aumenta consideravelmente, ele chega a dobrar o percentual de bloco que o Shramps tem. Então, se você já saiu lá da zona 2 com o Shramps full, no caso mais 5, e conseguiu farmar os seus AUGs, você conseguir botar 3 AUGs de bloco nele da qualidade épica, você já vai ter aproximadamente 61%. Por que aproximadamente? Porque quando você compra esse carinha aqui, ele é meio aleatório. Tem um range máximo, mínimo ali que ele pode vir, mas ele é meio aleatório. No geral, vai vir ali mais ou menos esse meu aqui, ele é porcentagem até baixa. Eu tenho um maior ali que ficaria melhor, mas eu peguei o mais baixo para ter uma noção. Então, se tu pensar nisso, que ele vai até mais 3 upando isso aqui, por que eu estou ressaltando isso? Porque depois você vai entender melhor. Você vai ter um percentual melhor de bloqueio, ou outro status que você venha a botar, porque pode ser que tu não consiga botar 3 de bloqueio, mas qualquer percentual que você botar, qualquer atributo que tu botar ali, ele vai aumentar esse percentual que você está ganhando. Também vai te ajudar no teu cérebro. Então, um cérebro do tipo épico no Shramps, ele tem 26%, por exemplo, aqui de chance de procar. Se eu tivesse um cérebro azul e uma porcentagem um pouquinho menor, um cérebro verde seria um pouquinho menor. E também tem esse ossinho aqui, que ele é bem interessante, ele ajuda bastante na cura. Então, por exemplo, se tu conseguir comprar um desse e botar nesse buff, ele, quando tiver abaixo de 25% de vida, ele vai ter uma cura mais eficiente nele, ou seja, a cura vai ser quase como uma cura crítica sempre que ele estiver abaixo de 25%. É ótimo para você levantar a vida do personagem, quando ele fica muito baixo. E, por último, esse algo aqui da direita, você vai ter aqui uma redução de dano de acordo com os teus personagens todos sendo vivos. Tem outros tipos de buff, tem vários tipos de buff, pode ser que tu não consiga pegar esse aqui, mas para você entender que esses caras aqui, quando tiver full, vai ajudar pra caramba no teus algos. Não adianta tu ter o familiar mais 5 se você não tiver os algos bons nele. E também não adianta ter os algos bons se você não tiver o familiar mais 5. Então isso aí tem um impacto muito grande. Então, por que tu vai farmar depois o Larius ou o Ula? Então, por que você vai farmar o Larius? Eu sei que ele é um familiar fácil, porque ele pega tudo na mesma dungeon, então é tranquilinho de farmar, todos os familiares são bons ali, mas principalmente porque ele tem uma qualidade épica. O Shramps, ele é qualidade rara, você pode reparar pela corzinha do nome do menino. E o que muda principalmente nisso?
Além de que, depois vocês vão ver que isso aqui também muda bastante a distribuição dos atributos, ele ganha mais um quadradinho aqui no AUG, ou seja, ele consegue evoluir esse cara 4 vezes, porque ele é da qualidade épica. Então aqui o meu Ula, ele com o mesmo AUG que tem equipado no Shramps, ele consegue chegar a 13% de bloqueio, que seria o caso se fosse o Shramps fosse um épico, que não é. Então você vai ter agora, em caso, em vez de ter 30% de aumento, você vai ter 39% de aumento de bloqueio se você tiver 3 iguais a esse. Então você repare que você consegue melhorar bastante a qualidade. Isso vai afetar teu cérebro, isso vai afetar os outros dois AUGs, o da esquerda e da direita, que são mais suportes, vai afetar todo o teu processo teu familiar. Por isso que quando você chega nessas zonas que você tem familiares mais interessantes para farmar, você vai querer farmar épicos. Mais pra frente, depois do T10, você vai querer farmar lag, mas não é o caso desse vídeo. Isso aí os lags eu vou falar em outro momento. Isso aqui é um outro ponto que eu quero levantar, porque quando você tem um familiar do tipo épico, lembra que lá atrás eu falei que todo mundo tem um percentual em cima do seu TS? Então, o épico já começa com 85%, que era o máximo do mais 5. Então, esse cara aqui em questão de TS, mais 0, já vai ser igual ao teu Shramps. Então, imagine esse cara aqui mais 5, ou seja, ele chega a 95% do seu TS. Os lags vão chegar a 100%. Então, pra você entender que a qualidade do familiar influencia bastante no teu gameplay, no sentido de que vai melhorar pra caramba, vai melhorar seu time e vai tornar a tua vida mais simples. Eu entendo que no decorrer do jogo, provavelmente essas 7 primeiras zonas você passa com o olho fechado, você não precisaria de estudo. Mas depois do T7, quando o jogo começa a encrespar um pouco, começa a se tornar um pouco mais difícil, isso aqui é extremamente importante, porque daí tu não vai ter que perder tempo voltando e farmando os familiares, ou muito tempo travado numa única flag, porque tu vai chegar lá tranquilo. Aí você vai conseguir passar do T7 pra frente, basicamente farmando, porque tu só vai se preocupar em trocar esses familiares lá no T10, que é onde vai liberar uma série de outros familiares muito interessantes. Então aqui tu vai ficar tranquilão se tu chegar aqui no Tier 7 já com o Larios farmadinho. No meio do tempo, provavelmente tu ainda vai ter que farmar teu Velk, mas daí você se limita a fazer somente o World Boss com as tuas energias, porque o restante tu já vai ter farmado. Claro que se tu tiver ainda no meio tempo farmando Styles, tu vai intercalar nos dias de taxa de captura com os dias de encontrar itens, e aí você vai seguindo a sua vida ali, farmando de boinha. E o mais importante, se tu conseguir garantir o mínimo dos familiares decentes, provavelmente tu vai conseguir fazer o teu TG lá, o desafio e o Coliseu, no nível do seu tier, que vai ser mais uma fonte de itens para você poder avançar as zonas certinho. Normalmente você vai precisar de 2 lags aí para upados para passar de cada zona, então você vai ter 3 fontes, World Boss, Raid e TG. Claro que tem os eventos de guilda ali, que às vezes pode vir uma expedição, uma invasão ali que tenha a possibilidade de vir lag, mas não conta com a sorte, porque às vezes pode vir um GVG que não tem isso. Pode ser que não tenha evento na semana, enfim, pode ser vários fatores. E também as taxas de drop de expedição e de invasão não são aquelas maravilha toda. Mas basicamente é isso, pessoal. Então sigam etapas por etapas, não pulem. Se tu tá vendo esse vídeo já tá lá na frente, volta um pouquinho, vê onde que tu pulou e tenta se adequar com a linha aqui. Porque a ideia é que você chegue no T7 já tranquilo, só farmando o restante dos pés do Velk. E aí você chega no T9 com uma larga vantagem em relação aos demais que rusharam isso aqui e chegaram lá no T9 com o Velk e Ula mais 0. Tu vai ver que isso aqui vai tornar a sua vida infinitamente mais fácil. E eles também vão te ajudar por muito tempo. Conheço gente que chegou no T12 com esse combo de Ula Velk. Então, farmem direitinho, fiquem full com os familiares, evitem ter que perder tempo voltando familiar depois e mantenham o seu TG sempre pelo menos um nível de épico. Não precisa fazer nível de tier, mas pelo menos um épico tu vai conseguir fazer com esses familiares. Fechou? Qualquer dúvida aí, vocês só dá um grito aí, pessoal.